um gancho, né? Ô, Salina, o que você falou agora mesmo? Do tema de hoje? Não, 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 não. Você falou perguntinha básica, não foi? A perguntinha básica é: vocês estão vendo minha tela? É a perguntinha básica, né? A pergunta fundamental. Fundamental. Aí, por que eu tô falando isso? Porque no livro tem a resposta para a questão fundamental, né? Da vida, universo e tudo mais, certo? E vocês, mesmo quem não leu nem assistiu o filme, já deve ter visto qual que é a resposta para a questão fundamental, né? Da vida, universo e tudo mais. Você já deve ter visto em algum meme, em alguma coisa, o número 42. Já viram? Qual é a resposta? A resposta é 42. Hum. Alguém já viu isso daí? O número 42? Já, mas até hoje eu não consegui, eu não tive a capacidade de entender o porquê. Nunca viu? Aqui, ó, o Gustavo nunca viu. Mas se você vir alguma vez, a Bia já viu, tá? 42, a resposta está no livro. É porque esse livro é muito, muito, muito comum entre o pessoal que se considera nerd. E aí tem ali a resposta para a questão fundamental da vida, do universo e tudo mais, que é 42. Ok? Não vou falar mais, porque senão eu dou spoiler. O livro é pequenininho, vale a pena ler. Tá? Mas vamos lá, gente, vamos falar sobre esse assunto aí, ó. A gente vai falar um pouquinho sobre redes de computadores. Redes. Né? Aliás, até redes de computador, ele tá diretamente relacionado, né, com o nome do curso de vocês, né? Que é informática. Vocês vão sair técnica em informática para internet, ok? O E que é a até tem um. internet? Isso. O que é internet, pessoal? O que é a internet? Turma? Melhor ainda, Pedro, uma pergunta. Internet com I maiúsculo ou I minúsculo? É, Haha. duas coisas diferentes aí, Como tá? vocês grafariam de grafar, de escrever? I É, maiúsculo ou I minúsculo? Depende sempre, né? Óbvio. depende de como você está usando, É. tá? Mas, enfim, a gente vai falar sobre isso ao longo do bimestre aí, vocês vão ver bastante coisa, tá, a respeito disso. A gente vai falar um pouquinho, internet é uma rede. É isso aí, Heloísa. Internet é uma rede também, ok? Internet hoje, na minha opinião, ele é um serviço que mais um pouquinho tem que se tornar serviço público, é serviço essencial. Agora, o louco de tudo que ela pôs no início da frase, né? Então aí a gente mistura É, as duas internets. nada, é a boa saída, né? É. Cê sabe a diferença de internet com I maiúsculo e minúsculo, hein, pessoal? A diferença em português a gente já mata. É, O que é o grafo com letra maiúscula? Nome próprio. Oi? Não é nome próprio. Exatamente. Internet com I maiúsculo é nome próprio. Beleza? Então é um nome. Internet com I minúsculo é uma característica que a com I maiúsculo tem também. Eu gostei do meme também. é. Mas tá vendo, né? A questão, a resposta para a vida, o universo e tudo mais é 42. Tá? Vamos. Enfim, eu acho que vou colocar como tarefa para ler pelo menos o primeiro livro do Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Gente, a gente vai falar sobre redes. Redes é um assunto bem legal, tá? Redes é. Quando eu comecei a mexer com o computador, é, as redes elas ainda não existiam, tá? Na verdade, não é que elas não existiam, elas já existiam, mas era um negócio muito incipiente. Internet, ela engatinhava nessa época, né? Então eu comecei a mexer com o computador. A realidade que a gente tinha não era essa hoje, né? Hoje a gente liga o computador e ele já está conectado à internet, vamos dizer assim, né? Aliás, Eu aliás, hoje você não consegue imaginar um computador sem acesso à internet, né? não é, né? Hoje você liga o computador, você abriu o navegador, está conectado, é uma coisa maravilhosa, né? E no passado não era assim, né? A internet ela foi se popularizando, com a internet a questão das redes de computadores elas foram se popularizando, né? Então era um momento diferente. O primeiro computador que eu tinha, a única conexão que ele tinha era a de energia elétrica,
tá? E com os periféricos ali, mas ele não se conectava a mais nada, a nenhum outro computador. Então, não existia, tá? Redes. Sequer havia uma placa de rede no meu primeiro computador. E era comum. Esses eram os computadores da época. Era mais ou menos como você ter um aparelho doméstico em casa, né? Como você tem uma televisão, como você tem um aparelho de rádio, alguma coisa. Era ter um computador. Ele fazia as coisas. Você conseguia instalar as ferramentas que você precisava. Então, Word, Excel, essas coisas, né? Não, obviamente, não instalava, nem existia. Existia, mas não era necessário você ter um navegador de internet, né? E aí você tinha as ferramentas, você tinha algumas enciclopédias que funcionavam em CD. E como é que a gente tirava as dúvidas, né? Ou como é que a gente criava coisas novas? Usando livros. Então eu tinha bastante livro, eu tenho ainda. Eu guardo meus livros de computação antigos lá na casa da minha mãe. E assim, você consultava livro. Eu quero aprender a fazer uma coisa nova. E foi talvez por isso que eu tenha começado a programar, né, quando eu era criança, assim. Por quê? Porque eu queria fazer coisas novas no computador, queria dar um uso um pouquinho melhor para esse computador, né? Só que precisava criar, então a gente acabava usando livros, tá? Livro era a nossa internet na época. Enfim, né? As redes de computadores, ó, o Salina mudou o slide, é bom que a gente entenda. Quando a gente fala em rede de computador significa que a gente está ligando computadores, certo? Esses computadores, eles conseguem se comunicar. Eu consigo mandar informação ou dados de um computador para outro, tá bom? Esses computadores, eles podem estar pertinho, mas esses computadores podem estar longe pra caramba. Pode ser alguém que está em outro país, inclusive. Esses computadores, eles podem estar espalhados pela cidade ou pelas cidades mais próximas, como é o caso do que está acontecendo agora. Os nossos computadores, eles estão ligados na internet, eles estão numa grande rede, a gente vai falar sobre isso, e é dessa forma que a gente está conseguindo ter aula agora. Ok? Se os dados que estão saindo do meu computador não chegassem aos computadores de vocês, a gente não estaria conseguindo ter aula, certo? Então, a gente só consegue ter aula porque existe rede de computador. E rede de computador não é nada mais do que isso que a gente está falando para vocês, certo? São computadores que conseguem enviar dados de um para o outro. Só que para a gente entender como é que os computadores eles conseguem mandar dados de um para o outro, tá? A gente vai ter que entender dentro deles como é que tudo isso funciona. E aí a gente vai poder dividir em duas partes. A gente vai dividir o conceito de redes de computador, pegando um pouquinho do que é rede e explicando a parte de hardware, a parte um pouco mais física das redes, tá? Para depois explicar para vocês um pouco do software de rede. E quando a gente está falando software de rede, pessoal, a gente não está falando do navegador, tá? A gente não está falando do seu leitor de e-mail, tá? Quando a gente está falando de software de rede, a gente está falando dentro do sistema operacional quais são os programas. Não são programas que tem telinha que a gente abre, tá? Mas é o programa, são os algoritmos que estão implementados ali dentro do seu sistema operacional que permitem aquele computador conversar com outros, tá bem? Então é assim, basicamente, né? Vamos pensar. Computador, eles se comunicam como a gente, como eu estou me comunicando com vocês. Vamos imaginar é, é, que a gente está dentro da mesma sala de aula, física. Estamos lá no instituto agora, certo? Eu e Salina, a gente está ali na frente, próximo à lousa, e vocês estão sentados ali nos computadores ou nas carteiras, se for uma sala de aula teórica. Tá? Então, estamos lá. E nós estamos nos comunicando. Okay? Para que a gente consiga se comunicar, né? Eu falo, vocês escutam, vocês falam, e eu escuto, Salina fala, vocês escutam, e assim vai. Então, a gente se comunica. Okay? Para conseguir se comunicar dentro da sala de aula, a gente vai utilizar hardware e software. Né? Hardware porque eu preciso ter uma boca para falar e ouvidos para escutar. Tá bom? Então não tem jeito, a gente precisa desse hardware, essa parte física. E software porque eu preciso conseguir ordenar as ideias dentro da minha cabeça
dentro do meu cérebro, de uma forma que eu consiga falar com vocês. E também é importante que o meu software, tá? O meu software que está aqui na minha cabeça, quando ele vai se comunicar com outros computadores, é importante que eles conversem dentro de um mesmo idioma, porque se o software que está na minha cabeça ele produz palavras em inglês, por exemplo, vocês não entenderiam, ou entenderiam muito pouco, porque talvez não tenham conhecimento, mas enfim, tá? É necessário que os computadores, além de terem hardwares parecidos, é necessário que eles conversem dentro dos mesmos idiomas. Tá bem? E aí a gente vai ver a questão de idioma para computador não tem a ver com linguagem de programação, não, tá, gente? A questão de idioma aí, de um computador falando com o outro, não é muito parecida com a comparação português, inglês, japonês, alemão, tá? E aí a gente vai ver como é que eles fazem para conversar nesse mesmo idioma. Na verdade, eles só estabelecem regras, ok? Essas regras a gente vai chamar de protocolos mais para frente. Certo? Então vamos lá. Quando a gente falar de hardware dentro da rede, o que a gente está falando? A gente está falando primeiro das tecnologias de transmissão, vamos falar dos tipos de rede, vamos falar da espinha dorsal de uma rede, e é a união dessas espinhas dorsais que fazem o que a gente chama de internet. E aí é importante que a gente explique um pouquinho isso para vocês, porque vocês que são da área têm que saber mais ou menos como é que a internet funciona. Para o restante das outras pessoas no mundo, a internet pode ser alguma coisa que sai do seu computador e, de alguma forma muito mágica, consegue chegar nos outros computadores que estão espalhados no mundo. Tá? Mas para a gente não. A gente tem que saber como é que uma informação, um dado, alguma coisa sai do nosso computador, que caminho que esse dado percorre e por que ele percorre esse caminho até conseguir chegar num outro computador do outro lado do mundo. Tá? Para o restante das pessoas, não. Para o restante das pessoas pode ser um serviço que ela contrata que saiu do computador dela e é mágica. Tá? Entra dentro de um túnel e sai lá onde deveria sair. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre questão de atraso, de perda dentro de redes. Tudo isso que são assuntos são importantes para a gente, afinal, somos da área técnica, tá bom? Vamos depois falar um pouquinho sobre a questão dos softwares, e aí a gente entra em algumas palavras que talvez a gente ainda não tenha utilizado com vocês, mas que vão ficar mais claras. Falar um pouquinho sobre a arquitetura das redes de computadores, modelos de referência, calma que vai ficando claro. E vamos falar sobre camadas, as camadas que fazem parte dessa arquitetura, que constituem os protocolos, né, que vão deixar que a gente constitua os protocolos mais para frente. Bora lá, Salina? Nota, pessoal, que as redes também são igual cebolas. Exato. Elas São mais não, iguais cebolas que qualquer outra coisa. não, pessoal, mas o legal disso tudo que a gente está falando é porque assim, o Pedro falou assim, olha, até tinha, mas não tinha, né? Quando ele começou na computação, né? Eu também tô na mesma situação. É que na realidade ele começou com uma necessidade e depois criou-se toda essa teoria de redes com base no que o pessoal já foi criando, com base na necessidade que eles fizeram, certo? E a nossa Beatriz falando da cebola. Não, elas fazem os alunos chorarem durante o... Isso. Entendeu? Então, enfim, é muito legal a parte de redes e principalmente a padronização. Por quê? Rede é uma coisa clássica. Por quê? Para se conversar, você tem que falar na mesma língua, você tem que estabelecer um padrão de comunicação, de conversa. Legal, né? Vamos lá? Ó, introdução. Aí tem Gente, um eu exemplo. posso Vai, fazer... fala. Não, falei. Eu ia fazer uma pergunta para eles. Não, pode fazer, depois eu vou. Eu ia mudar de assunto. Alguém joga online aqui? Então eu posso mudar aqui. Tá geral, hein? colocar. Joga online. Tem alguma informação que é importante quando você está conectado a um servidor? Quem falou? Eu não consegui ver aqui. Christian. Foi. Então, tem alguma informação importante? Meu ping. Ping. Olha só, tem o ping. Tem o ping. Por que o ping é importante? Pra saber como tá minha conexão com o servidor. Para saber como é que está a sua conexão com o servidor. Né? Pensa aí, o Christian, eu estou gostando da forma como você está falando, tá legal. Né? Então, saber como é que está a sua conexão com o servidor. E aí, me fala, esse ping, o que você está chamando de ping, ele é um número? Ele é mostrado em forma de número pra mim.
Ele é mostrado na forma de número. E ele tem que ser alto ou ele tem que ser pequeno? Pequeno. Pequeno. Quando ele é pequeno, o que significa? Minha Esse número. conexão com o servidor tá melhor. Ah, olha que bacana. Então, gente, o Christian falou uma coisa que é bem legal, né? Quando a gente está falando em jogar em rede, e isso é bastante comum. Por que eu estou dizendo isso? Porque meu filho, pequenininho, o menor, esses dias veio falar, papai, o ping tá alto. Ué, desde quando meu filho sabe o que é ping? Né? E, enfim, o que acaba acontecendo? Quando a gente joga em Ô, rede, ô Pedro, só deixa eu fazer uma pergunta antes. Ô é, Christian, você sabe o que é ping? É só uma curiosidade, não precisa definir. A definição exata, Não, não. não precisa definir, só se você. É esse número, né, que você acha, né? É isso? Sim. Ah, beleza, obrigado. O ô, tempo de Christian, resposta entre minha internet e a do servidor. isso é Entendi, bacana. entendi. Tempo de resposta é legal. Não, Uma ok. resposta, a sua resposta é muito boa quando você fala tempo de resposta. Exato. Você aprendeu isso sozinho ou alguém te falou que o ping tinha Sozinho. que ser sozinho? Isso que eu acho que é bacana, cara. Chegou Meu bem moleque, perto da definição, né? meu moleque também aprendeu sozinho, assim. Falei, cara, não acredito. Ele descobriu que se ele conectasse nos servidores com menor ping, a conexão era melhor, né? Ele conseguia jogar melhor. Enfim, vamos lá. Ô, Gustavo, o que você falou também é importante, tá? A questão do endereço, porque quando a gente joga tem que saber o endereço. Se você não tiver o endereço, você não consegue nem o ping, né? O ping, ele é realmente, né? O ping, ele mede o atraso, ele mede o delay, ele mede esse tempo de resposta. O quanto demora para eu mandar uma informação até o computador, que é o servidor, e quanto tempo demora para esse computador servidor me mandar de volta, né? Mais ou menos, ô Felipe, quando a gente fala de latência, latência tem um significado um pouco mais específico, tá? Mas sim, a gente poderia considerar latência também, tá bom? São terminologias que elas estão ligadas, tem a ver sim. O Pedro puxou um fio e tá vindo bastante coisa. É. hum, Infinito. Bia. Se, por exemplo, não houver conexão, Ele se o perde. tempo vai ser infinito. Tá? Ele vai desistir antes de conseguir uma resposta, que às vezes vocês já devem ter visto, quem joga online já deve ter percebido que às vezes, né, tem um timeout, alguma coisa do tipo, que significa que ele não conseguiu acessar aquele computador, então ele dá um timeout, significa que há um problema com a internet, no meio da internet, pode ser com a sua ou em qualquer lugar, né? E isso, Gustavo, ele é medido em milissegundos. A internet ela é muito rápida, né? Quando ela está devagar, até chega em segundos, mas no geral, milissegundos, tá bom? Enfim, por que a gente está falando isso? Estou tentando trazer um pouco do que é rede para aquilo que vocês já conhecem, tá, gente? Quando a gente joga online, né, a gente tem o nosso computador, que é um cliente, tá? Um cliente, por quê? Porque é ali onde está, né, a gente só está consumindo o jogo. E a gente tem os servidores, que é onde vários jogadores se conectam para poder jogar, certo? E aí o servidor é uma máquina que está em algum lugar, não vamos agora nos preocupar com isso, mas é uma máquina que está em algum lugar que várias pessoas conseguem acessar utilizando alguma rede ou utilizando a internet. E aí é importante, para que o jogo flua bem, que o atraso, né, que o tempo que demora entre a comunicação dos jogadores que estão nas suas casas e esse servidor, esse tempo ele precisa ser pequeno. Tá? E por que ele precisa ser pequeno? Porque imagina, todo mundo sabe que é Counter-Strike, né? Todo mundo sabe que é CS, Opa. né? É um jogo bem antigo. O CS ele surgiu na minha época de graduação, então ele é bem antigo, né? Enfim, é um jogo muito legal e que até hoje é jogado, né? E com CS, que é um jogo de tiro, você tem times, para quem não conhece, né? Você tem os times, então você tem o time dos terroristas, você tem o time dos counter-terroristas, né? Que seriam os policiais, os mocinhos, vamos dizer assim, para facilitar. E os jogadores fazem parte de um desses times, ganha aquele time que conseguir neutralizar o outro time primeiro, em resumo.
Imaginem o seguinte, imaginem que os jogadores eles estão jogando e que algum deles ele está com uma conexão lenta em relação ao servidor. O que pode acabar acontecendo? Pode acabar acontecendo, por exemplo, né, dele dar um tiro em alguém, né, em um outro avatar que ele está enxergando, mas até o tiro dele chegar ao avatar, aquele avatar, como ele tinha um atraso menor, ele já mudou de posição, né? O mesmo pode acontecer. Felipe, o lag ele vai ser esse atraso grande, tá? Quando a gente tem um atraso grande, ele gera lags durante o jogo, tá bom? Que seriam as falhas, tá bom? Os atrasos também. Então, é necessário que todo mundo que está jogando, eles tenham uma conexão boa com o servidor. Por quê? Porque se algum deles tiver uma conexão ruim, o fato de ter essa conexão ruim pode prejudicar ele durante o jogo. Certo? Pode prejudicar ele, se prejudica ele, prejudica o time dele, enfim. Tá bom? Então, são coisas que a gente tem que considerar hoje, porque ficou muito comum a questão do jogo online. Na minha época, não. Na minha época, era só a gente jogava ali, mas era um negócio mais local. Aqui, ó, a gente tem um exemplo típico de uma rede, tá? Essa rede aí que o Salina colocou no slide, ela pode ser uma rede. Ela não é uma rede doméstica, porque ela está grande demais para ser uma rede doméstica, mas pode ser uma rede de uma escola, pode ser uma rede de uma pequena, média empresa. Tá? Se a gente começar a expandir isso daí, pode ser até uma rede de uma universidade, pode ser uma rede de uma empresa maior, tá? Uma rede de um hospital, uma rede com vários computadores. Olha que bacana. Vamos começar pelos computadores que estão ali, ó, sem fio. Então a gente tem smartphone, laptop, PC. Aquele sinalzinho de onda significa que eles estão conectados sem fio. Eles estão conectados sem fio a um equipamento. E esse equipamento é o que a gente vai chamar de roteador Wi-Fi, tá? Roteador é um termo genérico demais, acabou ficando leigo, mas seria um ponto de acesso. O nome, né, se a gente não quiser entrar em detalhes, o melhor nome seria um ponto de acesso. Tá? Esse ponto de acesso, esse roteador Wi-Fi, ele quase sempre, a menos que ele seja um repetidor, tá? Ou ele esteja num outro conceito que a gente chama de rede mesh, que a gente não vai entrar agora, ele vai estar conectado numa rede cabeada. Então percebam que ele pega dados que vêm pelo fio e passa para o meio sem fio, e ele pega dados do meio sem fio e passa para dentro do cabo. Essa informação ela é importante porque significa que esse equipamento ele consegue trabalhar com dois tipos de tecnologias diferentes. Ele consegue trabalhar com uma tecnologia que é sem fio, que utiliza ondas eletromagnéticas, tá? Na frequência geralmente de 2.4 ou de 5 GHz. Ok? Se for 2.4, é interessante que vocês saibam que 2.4 é a mesma frequência do seu forno de micro-ondas aí da sua casa. Tá bom? No passado, inclusive, forno de micro-ondas fazia a rede da casa funcionar pessimamente. Hoje já não é mais assim. Tá? Então, a gente tem aí um equipamento que consegue falar sem fio de um lado e consegue pegar dados da rede sem fio e jogar dentro de um cabo. Esse equipamento é importante. Tá? Equipamentos que conseguem pegar de uma tecnologia e jogar numa outra tecnologia diferente, no caso, de uma tecnologia com cabo para uma tecnologia sem fio, né? Ou vice-versa, a gente tem um nome genérico para esses equipamentos. O nome desse nome genérico também é bridge. Bridge, tradução literal para português, significa ponte. Tá? É uma ponte entre duas tecnologias diferentes. Essa tecnologia pode ser sem fio com fio, pode ser fibra ótica fio, pode ser fibra ótica sem fio, tá? Então podem ser tecnologias físicas diferentes. Aqui a gente tem um equipamento que ele, depois o roteador, Salina, ali, grudado na internet, que é um equipamento importante na rede. Tá? Por que ele é um equipamento? Porque é ele, ó, quem está concentrando todas as saídas para a internet. Tudo que vem da internet passa por ele, e tudo que sai dessa rede
passa por ele e vai para a internet. Vocês estão vendo? Está em inglês, router, tá? Router, tradução literal é roteador. O termo roteador vem de rota. Rota significa caminho, tá? Então, ele é um cara que determina caminhos na internet. A gente vai ver depois, mais para frente, o que significa exatamente isso. Então, os roteadores, eles têm essa função de determinar caminhos, tá? Percebam que ele tem várias ligações. É importante vocês entenderem que, assim, cada linha que sai desse roteador significa que é um cabo ou uma fibra ótica, alguma coisa assim. Se é um cabo ou uma fibra ótica, significa que ele tem terminais, ele tem ali buraquinhos onde eu consigo espetar esse cabo, né? E aí é comum que a gente pegue, eu acho que eu até tenho algum roteadorzinho aqui, deixa eu ver. Se não tiver aqui, tá lá embaixo. Tem aqui do meu AP, cara. Você tem, mas você tem sem ter que desligar? Tem. Pega o teu então, porque o meu acho que... Aqui não. Aqui. Ó. Cacilda, que bagunça que tá isso aqui, salindo. Ó, deixa eu ver. Aqui, ó. Cadê? Cadê você? Eu acho melhor você descompartilhar a tela. Não. Aí. Aqui, ó. Vocês estão vendo? Opa. Tá dando para ver aí, ó. Tá vendo? São 5 portinhas, pessoal. Vocês estão vendo? 5 portinhas, ó. Essa daí que o Salino tá colocando na mão e mais 4. Então, 4 e ali a redondinha é energia elétrica, tá? Mas estão vendo que existem 5 portinhas onde a gente pode conectar cabinhos de rede. Tá vendo? Uma é amarela, outras 4 ali com símbolo azul. Tá bem? Elas têm significados diferentes, depois a gente pode falar a respeito, mas aí a gente tem um roteador que poderia, né, ter até 5 cabos conectados, cada um com um significado, depois a gente fala a respeito. Mas esse é um doméstico, tá? A gente tem outros equipamentos que conseguem suportar muito mais cabos. Roteadores costumam ter uma quantidade de cabos menores. Mas tem um outro equipamento, volta lá, Celina, agora para a nossa apresentação. Ó, existe um outro equipamento que está ligado no roteador, e esse equipamento que está ligado no roteador, ele tem o nome de switch. Estão vendo? O switch ele é muito parecido com o roteador. Por fora, externamente, eles são iguais, mas as funcionalidades são bem diferentes, tá? É como o roteador, ele é sempre um equipamento que precisa de um hardware melhor. O roteador tem um processador melhor, ele tem mais memória, tá? E por quê? Porque ele tem tarefas mais complicadas do que as tarefas do switch, tá bom? Só que por fora, a carcaça, ela é a mesma, tá? Eles são iguais por fora. Claro que vai estar escrito ali um modelinho, aí é diferente. Você não vai comprar gato por lebre. Na verdade, vocês não nem vão precisar comprar isso daí. Mas, enfim, os switches, eles costumam ter mais portas. 8, 16, 32 portas, tá? E a gente costuma utilizar switches, por exemplo, para ligar todos os computadores de um laboratório. Infelizmente, vocês não chegaram aí nos laboratórios, né, do Instituto. Não, né? Não. A gente tem computador pra caramba lá. E aí, os computadores de uma sala inteira, eles são ligados, os cabinhos que saem desses computadores, né, os cabos de rede, eles ligam com esses switches, tá? E aí a gente vai cascateando a rede, tá? Esse termo bonito, cascateando, vem de cascata mesmo, né? A gente vai ligando uma coisa na outra até chegar lá em cima, né? Então a gente vai ligando switches, computadores nos switches, a gente pode ligar um switch no outro, e aí a gente vai ligando até chegar no roteador, e do roteador isso vai para a internet.
Às vezes ele não vai para a internet, às vezes ele vai para uma outra rede maior um pouco, tá? E aí dessa outra rede ele vai para outra rede maior um pouco, tá? E de repente essa outra rede maior um pouco, ela tá tão grande que a gente já pode chamar isso de internet. Só um comentário do laboratório, que acho que se tudo der certo, acho que ano que vem a gente volta, né? Torcendo, na realidade. Vocês vão ver que os suítes são suítes profissionais, que aí é igualzinho, né? Só um comentário, Pedro. Eu comprei um suíte aqui para casa, que eu passei cabo, né, lá da sala para cá, por isso que estou com uma internet um pouquinho melhor. Os suítes domésticos, eles estão menores que os hubs, cara. Ele parece. Já viu aqueles hubs de USB? Estão do mesmo tamanho. Eu fiquei impressionado. Como condensaram tudo. E é suíte. É suíte. Chavei a porta. É isso que é Desculpa, legal. esquece do que eu falei. A gente vai entender isso mais para frente, tá, gente? E aí, olha que bacana, a gente tem alguns equipamentos ali que eles estão ligados na rede, né? Então, por exemplo, a impressora ali, ó, tá ligada num computador que está ligada na rede. Essa impressora, dependendo de como for, né, ela pode ser acessada por todos os computadores dessa rede aí, inclusive aqueles que estão lá na rede sem fio. Lá no Instituto, a gente não tem uma impressora por computador, certo? Não tem como a gente ter. A gente tem impressoras gigantescas. Lá no Instituto, elas estão espalhadas. Na verdade, elas não ficam dentro da sala de ninguém, elas ficam nos corredores, para que todo mundo possa acessar. Então, eu estou lá na minha sala, eu preciso imprimir alguma coisa, eu mando para a impressora pela rede e depois vou lá buscar, porque ela está acessível pela rede, mas ela não fica aqui do lado do meu computador. Telefone, pode falar. E o legal, pessoal, que, por exemplo, nesse diagrama, ela está conectada a um computador, certo? Que está conectado ao switch. Mas a gente pode ter impressoras que ela tem dentro dela toda essa parte de rede que permite conectá-la direto ao switch, certo? Ela como se fosse ela mesma fosse um computador. Isso, ela tem embarcado toda essa parte de sistema operacional de redes aqui dentro dela. Legal, né? Certo, gente? E aí, ó, vocês estão vendo esses equipamentos, os switches, os roteadores, né? Eles são equipamentos de rede que o Salina ele pontuou uma coisa muito interessante. Quando a gente compra um roteador, pode pensar no roteador sem fio mesmo da tua casa, tá? Todo mundo acredito que tenha uma rede sem fio em casa, né? Ou já esteve num lugar que tem uma rede sem fio, né? E, bom, se é comum, então não deve ser um equipamento muito caro. E não é. Tá? Um roteador sem fio, se você tiver que comprar, aqui em casa eu comprei os meus, mas tem aquela opção que a operadora, né, da tua internet, o teu provedor, ele às vezes faz um planinho lá e ele já te manda um roteador sem fio junto com o plano. Isso é comum também, tá? Se fosse um equipamento muito caro, esse doméstico, eles não mandariam. A gente teria que comprar. Tá? Um roteador sem fio bom, ele é caro. É muito caro. Ele é muito caro. Um doméstico, para você ter em casa, para resolver os problemas da sua internet ali dentro da sua casa, ele vai sair ali na casa dos centenas de reais, não é muito caro, né? Alguma coisa entre 200, os melhores, existem alguns bons mesmo domésticos, pode passar de alguns 1.000, 2.000 reais. É um roteador assim. Mas você acha que eles bem basicão, quase repetidor, mas até nem recomendo, de 60 reais para cima? Acha. Você acha. Tá? Dependendo do uso que você vai dar, isso. é suficiente até. Isso. Mas assim, tem para todo gosto. Só lembrando, pessoal, desculpa, assim, já falando desse assunto, porque de repente, principalmente agora em época de pandemia, né, pode ser que alguns de vocês passem por isso. Quando a gente fala de não ser muito bom, é de não deixar a conexão estável, às vezes ele se perde ali no meio, e principalmente, mesmo esses caras que o Pedro está falando, né, você não consegue uma conexão com uma quantidade muito grande de dispositivos, ela é limitada, certo? Que é importante. E às vezes você está assim, cara, meu Wi-Fi não está funcionando. Aí você colocou, de repente, 20 pessoas penduradas no Wi-Fi. Não vai funcionar mesmo. Para um doméstico, não funciona. Em casa não funciona.
tá, gente? O roteador da casa de vocês, ele vai suportar bem ali meia dúzia de dispositivos, mas se você tiver, por exemplo, 20 pessoas conectadas acessando o Netflix, teu roteador vai abrir o bico, tá? Eu acho, o Pedro, que ele nem consegue prover 20 conexões, dependendo. Você acha que dá? Consegue, ele não consegue, Distribuir. não consegue, não Entendi. consegue, ele não dá conta, né? Aí se você quiser um roteador na tua casa, que você vai, pós-pandemia, fazer uma festa de aniversário com 50 pessoas, e enquanto está cantando parabéns, está todo mundo fazendo uma live e mandando dados pela internet, aí você vai ter que ter um roteador de R$ 2.000, R$ 3.000, tá? São equipamentos mais caros, enfim. Quando a gente está no instituto, por exemplo, o roteador sem fio dos corredores, né? Eles têm que atender todos os alunos que estão lá. Poxa, por turno a gente tem 400 alunos, aproximadamente. Vamos, né, fazendo uma divisão bem inteira. A gente tem 400 e poucos alunos. Você ter 400 e poucas conexões não pode ser um roteador de R$ 50, tá? Quando a gente fala também, por exemplo, o roteador que dá acesso à internet da minha casa e o roteador que dá acesso à internet lá no instituto, eles não podem ser os mesmos também. A quantidade de computadores que eu tenho pendurado é isso mesmo, ó. Imagina como se fosse um varal, certo? Imagina que esses cabos aí, eles são fios, são cordinhas. Tá todo mundo pendurado naquele roteador que tá ligado à internet, vocês estão vendo? Então, o que que acontece? A quantidade de computador que eu tenho pendurado no meu roteador aqui e a quantidade de computador que tem lá no instituto pendurado no roteador deles, eu não posso ter o mesmo roteador. A quantidade de dados que passa no roteador do instituto é muito maior. E aí tem que ser um equipamento bem mais caro. Tá? Aí por que que eu estou falando isso? Porque existe, como o Salina falou. Né? O Salina falou, comprei um switch, mas um switch doméstico. Né? Salina, um switch doméstico hoje gira em torno de quanto? Um valor. Depende do número de portas. Vamos pegar o de 8, você paga Né? de R$ 60, aí depende do número de portas, né? Gente, R$ 60. R$ 60 para um equipamento eletrônico é barato. Tá? Para o benefício que ele traz, é barato. No Ele instituto, é- um equipamento desses de R$ 60, coitado, ele não serve para nada. ele vai queimar Ele rapidinho. queima. Tá? Ele não suporta a quantidade. Então, no instituto, a gente tem equipamentos que são mais caros. Salina falou, um switch doméstico, 60, a partir de R$ 60. Um switch lá no instituto que tem em cada laboratório, a partir de R$ 2.500, R$ 3.000. Mas assim, pessoal, quando eu falei que queima, não estou falando do circuito mesmo, porque, por exemplo, esse que eu comprei, que assim, eu precisava, na realidade, de um repetidor quase, né? Mas enfim, eu precisava de uma emenda, vamos dizer assim, que deixasse meu cabo maior, vamos falar dessa forma, né? Então, aí, mas assim, o switch ele tem enfim, deixei para fazer outras coisas ali também. Então, a carcaça dele é de plástico, certo? Eu não tenho tanto tráfego de informação, ele não funciona 24 horas por dia, certo? Então tem várias características. Se eu tenho uma demanda muito grande, quando eu falo de queimar, é literalmente pegar fogo mesmo. Por quê? Ó, Os circuitos não vão aguentar e o negócio vai derreter. Literalmente nesse sentido. Né, Pedro? pera, deixa eu ver se eu acho. É legal, dá até para mostrar umas imagens, né? Aqui, ó. Eu posso compartilhar, Salim? Claro, claro, pode falar. Ó, Pedro, vou fechar aqui um pouquinho minha câmera, só 2 minutinhos e já volto. tá bom. Gente, ó, esse é um equipamento que a gente teria lá no instituto, tá? Aqui. Ó, esse é um equipamento doméstico. Esse é um switch com 5 portinhas, tá vendo? Custa R$ 35, tá? O frete perigoso sair mais caro que o próprio produto, tá bem? Você conseguiria ligar 5 computadores. E lá no instituto, para ligar um laboratório com 30 computadores, aí a gente precisa de um cara desse, certo? E aí um cara desse, ó, é claro, a gente não vai ter um desse em casa, né? Aí o preço dele já
sobe também. Esse já é um equipamento já profissional, tá bom? E aí, esses equipamentos profissionais, eles vão dentro de caixas assim, ó. Lá nos laboratórios, em alguns laboratórios, no cantinho, colado lá em cima na parede, tá? Existem algumas caixas dessa, e aí eles vão dentro dessas caixas, tá? Se vocês olharem, uma coisa que é bacana, que talvez desse para perceber, não, não vou falar ainda, mas assim, ó, nesse lugar que eu e o Salim a gente tá, os cabos correriam dentro de dutos parecido com esses que estão aí em cima, tá? E aí, ó, isso é o que a gente chama de rack, tá? Esse rack, ele é um rack pequenininho que a gente consegue pendurar na parede. Só que existe uma sala lá no instituto que tem uns racks maiores, tá? Deixa eu ver aqui, ó, racks fechados desse tamanho, que é do tamanho de uma geladeira. Cheio de switch, né? Não é switch, não. Cheio, A cheio de switch é aí, verdade. ó. É do tamanho de uma geladeira mesmo, tá? E aí conseguem ir vários, um em cima do outro, assim, e ali atrás é uma bagunça de cabo. E a sala é gelada. Muito gelada. É a sala mais gelada que a gente tem lá no Instituto, porque Vocês esses têm ideia? equipamentos eles produzem muito calor. Calor. Por isso que eu falei assim, ó, aqui não suportaria, ele queimaria se tivesse precisasse disso. Ó, Porque é literalmente por causa do aquecimento que acontece. ó como é que eles são ligados, ó. Tá? Essa é a imagem. Uma imagenzinha. E ó a quantidade de cabo que vai chegando, ó. Que organizadinho, cara, olha isso. Tem uns cabos que são organizadinhos, olha que bonito. Não, o cara quando faz isso daqui, o cara garantiu o lugar dele no céu. Você não tem noção, pessoal, como que é isso. Depois você mostra um sem cabeamento estruturado aí, vamos ver. Quer ver? Tenho até medo. Aqui. Como é que eu posso colocar? Bagunçado. Eu tenho que tá bom. Olha lá. Achou. Olha isso aqui. Imagina um projetista vendo isso, É, tendo que organizar, ele vai achar maravilhoso. imagina ó a diferença entre cabos organizados assim e cabo organizado assim. Fala. Pra gente que é de rede, é uma imagem extremamente satisfatória. Ok? Mas, ó, dá muito trabalho, você não tem noção. Trabalho braçal. Olha que bacana. Antes, depois. Certo? Acreditem ou não, tem curso para a gente aprender a colocar os cabos desse jeito. Tá? Tem Isso normas. tem norma. Tá? Não, Felipe, é RJ45 mesmo. Tá? Todas as conexõezinhas aqui, tudo é RJ45. Tudo. Ó, mas até, o Felipe, até para RJ45, a gente acho que não vai ver isso aqui, mas existem padrões também, sabe? Que muitas vezes você acha estranho, você chega a doer o peito, às vezes, como você vê que a pessoa climpou. Deixa aquele monte de fio. É. Ixi, Cara, caramba. E o duro é quando você vê profissional fazendo isso. ô Tá? Pedro, eu não sei se eu. Bom, vou comentar aqui, né? Vocês não sei, eu trabalhei em várias faculdades, né? Numa delas, o pessoal chamou para ajudar no projeto de redes, né? E na realidade eu peguei uma coisa parecida com com aquela bagunça lá, né? E na realidade só consegui organizar porque não tinha equipamento para arrumar, né? Tudo. Mas deixei organizado, ficou fácil de localizar. Rotulei tudo. Tinha um cabo que tinha comida fibra ótica que passava pro pessoal da veterinária, né? Pelo chão, né? Aí o que eles fizeram? Era um cabo azul, desse aqui que a gente usa, né? Vamos falar disso, par trançado, que devia ter uns 200 metros de cabo. Ele passava em cima do estábulo, dava uma volta no coqueiro, no sol, tudo, e conectava. Eu falei assim, mano, isso não tá funcionando, tá? Aqui não é o problema. Como não? Cara, tinha uma vez, estavam. Eu não sei quem foi que me contou, foi algum amigo de rede também, né? A gente acaba
que eles estavam passando um cabeamento num edifício. E aí passaram todo o cabeamento ia chegar na sala de cabeamento estruturado. Eram vários andares, né? Então isso veio por dutos e tal, né? E aí quando chegou na sala, passava próximo a um fosso de como é que fala? De elevador, né? E aí quando os cabos chegaram, eles corriam, né? Pelas laterais, tal, certinho, tudo bonitinho. Quando chegou, bicho, faltou 1 metro. Todos os cabos chegaram faltando 1 metro. Eles passaram das salas. Sei lá quantos quilômetros de cabo eles já tinham passado. Faltou. Fibra, Pedro? Não? Cat5. 5. Cat5. Né? Cabo Cat5 é esse cabinho azul, tá, gente? É o mais comum, a cor mais comum, também não tem nenhum aqui. É azul, mas tem outros. Depois a gente fala sobre as Tem aqui, ó. categorias. Peraí. Tem aí? Tem, só um minutinho. Eu tenho um cabo aqui de 20 metros que era o que eu usava para conectar. Pera um minutinho só. Aqui, ó. Ó, 20 metros. Imagina o tamanho do apartamento do Salino, hein? Não, 20 não é, metros porque é o um é do cabo outro que lado. liga, Não. tá ligando, Sobrava cabo. tá ligando um lado da sala ao outro. Tão Não, grande que sem fio não funciona não, bem, ele tem que é, fazer cabeça. é do outro lado do apartamento, mas sobrava cabo, meio que óbvio. Meu apartamento tem 4 metros quadrados. Mas, ó, esse aqui é um Cat 5, esse aqui é 6, mas, ó. Mas tem outras cores, que é um amarelo. É, Beleza? esses cabos são os cabos de rede mais comuns atualmente, tá? Existiam outros, a gente vai mostrar algumas imagens, vai falar um pouquinho sobre eles. Tá bem? Salina, vamos lá para a imagem? Perdão, vamos lá. A gente se empolga, né? A gente tá mostrando para vocês algumas coisas, a ideia é introduzindo vocês a esses conceitos e que vocês entendam que essas coisas vocês estão usando agora, tá bom? Pessoal, mas deixa eu já dar um spoiler aqui para vocês. Nota aqui, ó. Nesse switch aqui que, certo? Tem o switch aqui. Eu vou pegar esse switch e esse roteador que são bem distintos aqui. Vocês notaram que eu tenho uma rede aqui, que é escrito ring aqui, ring de anel mesmo, uma rede de anel. Estão notando? Aqui? Certo? E nota que aqui eu tenho uma outra rede de Wi-Fi, certo? Elas usam tecnologias muito diferentes. E elas estão conectadas, certo? Olha só, quando a gente teve Olimpíadas agora de pouco, né? Agora de pouco. Olimpíadas é um campeonato grande, né? É um campeonato internacional, não é isso? Que até a ideia do logo das Olimpíadas seria intercontinental, na realidade, né, Pedrão? Certo? Mas assim, mas vamos para o internacional, que é mais fácil. O que significa alguma coisa internacional? Alguém pode me dizer? Não tem problema errar, pessoal. Mas eu Entre sei. países? Isso, entre diferentes nações, perfeito, certo? Entre países. E em inglês, rede é net. Então, essa comunicação entre essas duas redes distintas é uma internet, com I minúsculo. Então, sempre que eu vou prover comunicação entre duas redes distintas, ele transcende esse conceito, mas eu estou falando de uma maneira bem simplista aqui para vocês. Eu tenho uma internet, tudo bem? E com o nome próprio, com I maiúsculo? A que tipo de internet você acha que eu estou me falando? Vamos lá? Eu tenho certeza que sai. Quando eu uso o nome próprio, aqui internet. Então, existem várias internets, né? Obviamente, vocês viram. Mas quando eu falo de um I maiúsculo, o que eu estou falando? Christian, quando você está usando a internet lá e vendo o ping para jogar, você está usando que tipo de internet? É uma internet, do jeito que eu falei, né?
Mas Via ele é cabo. internet. Não, tudo bem, é via cabo. Mas olha só, nesse caso, como você sabe, cara, eu estou usando ping e outros jogos usam ping também. E a gente usa essa verificação de atraso também em outras tecnologias. Então ele tem um padrão de comportamento, certo? Então ele tem um serviço com esse nome, vamos falar dessa forma, beleza? Então aí eu tenho a internet com nome próprio, certo? Wi-Fi? Não é Wi-Fi, não importa. É o nome internet com I maiúsculo é quando você tem algumas conexões onde você usa alguns recursos que você sabe que vai existir lá. Exemplo, www, World Wide Web, faz parte da internet com I maiúsculo. E-mail, internet com I maiúsculo. Entenderam? Galera? Então, quando você está no seu celular e você quer acessar a internet, você quer acessar com I maiúsculo ou I minúsculo? Galera? Maiúsculo? Isso. Pessoal, por que eu estou falando isso? Pode parecer uma bobeira, mas não, ela é diferente e faz diferença quando você grafar com letras diferentes. Tudo bem? Ah, mas a internet com I maiúsculo é a mesma, também é uma internet com I minúsculo. Claro que é. Só que quando eu estou falando de alguns recursos que você tem ali, é com I maiúsculo, tudo bem? Pessoal? Bora lá, Pedro. Acho que, não sei se eu... Tá sem som, sem voz. Ele já bateu. Gente, e aí a teoria por trás ela é sempre a mesma, independente do tamanho dos roteadores, tá? Do que o Salino está falando. São equipamentos em menor e maior escala, né? Então, assim, por exemplo, fazendo uma comparação, uma coisa é um carro popular, um Gol, alguma coisa, certo? Um Gol faz a mesma coisa que um Bugatti Veyron, certo? Que é o carro, sei lá, deve ser o carro mais caro do mundo ainda, que deve custar 6 milhões de dólares, por exemplo. Claro, não nas mesmas proporções, tá? Então, um Gol e um Bugatti, uma Ferrari, eles fazem a mesma coisa, só que tem capacidades diferentes, né? Aqui a gente está falando de um roteador sem fio, o roteador da tua casa, ou o roteador que te dá acesso à internet, que custa ali centenas de reais, ok? E só que vamos pensar no seguinte: aqui em São Carlos a gente tem, por exemplo, a Selig, que é uma operadora, né, que é um provedor de internet, certo? Só que a gente não tem só a Selig, a gente tem a Vivo, a gente tem a Claro, né? Será que os roteadores que eles usam para dar acesso à internet, para passar os nossos dados de outros usuários mais para frente, mais para dentro da rede, será que eles são os mesmos? Eles são roteadores também, eles fazem a mesma coisa, só que em proporções diferentes. É importante que vocês conheçam, tá? Então, vou mostrar aqui agora um pouquinho. Aqui. Essa é a Cisco, tá? Aqui eu estou mostrando só um modelo da linha 2000 da Cisco, tá? Cisco é a maior fabricante do mundo de equipamentos para rede, de equipamentos para internet. Vez ou outra eles fabricam alguns equipamentos que são domésticos, mas o forte deles são equipamentos profissionais, tá? Quanto é que custa mais ou menos um equipamento desse daqui? Bom, um equipamento desse ele vai custar, né, um parecido com ele, que seria um SR, tá? Ele custa isso daqui, ó, mais ou menos. Tá bem? Caramba. Existem outros que são equipamentos mais parrudos ainda, que eles vão custar alguma coisa próxima disso. Esse já é um equipamento maior, ele já está estacado sozinho, ele é um equipamento grande, ok? A gente está falando de centenas de milhares de reais. São muito caros, tá? São muito caros. É o preço de uma casa, um equipamento desse. Ele faz a mesma coisa? Faz, mas você não vai ver ninguém tendo um desse em casa. Tá? Pelo menos não deveria.
Né? O que essa pessoa faz para ter um negócio desse em casa? Né? Então, assim, mas existe? Existe. Tá? Existe equipamento menor, existe equipamento muito grande. Lá na internet, vocês vão encontrar equipamentos assim, equipamentos maiores. E aí, quem está pagando por ele? Quem está pagando por ele é a empresa que está te fornecendo acesso à internet. Tá? E aí a gente paga a mensalidade ali, justamente para poder usar esse equipamento, um pedacinho dele, quando os nossos dados estão indo para a internet. Ok? Então esse é o mundo onde a gente está entrando. Eu gosto muito da Cisco. A Cisco é uma empresa sensacional. Tá? Eu, inclusive, quero depois mostrar para vocês uma ferramentinha, que é essa daqui, ó. Que é uma ferramentinha deles. Chama Packet Tracer, depois eu coloco para vocês fazerem o download lá, tá? Não é fácil de fazer o download pela Cisco, ele precisa criar uma conta, tá? Como eu tenho conta acadêmica, eu consigo. Esse camaradinho aqui, esse programa, ele é um simulador de rede, tá? Então eu consigo, por exemplo, ó, depois eu vou usar ele com vocês. Eu consigo puxar um computadorzinho, eu consigo puxar outro computadorzinho aqui, e eu consigo, por exemplo, ligar um computador no outro e fazer uma configuração de rede para ver se eles estão funcionando. Ok? E configuração real de rede, não é, né? É um simulador, mas eu consigo montar todo um esquema de rede aqui, testar ele antes, para depois fazer ele na real. Tá? Essa ferramenta, inclusive, é uma ferramenta profissional, né, Salino? Sim, Packet excelente, Tracer. Elis. É utilizada por administradores, por projetistas de rede. A gente consegue criar uma rede inteira, que a gente consegue simular uma pequena internet, tá? Utilizando essa ferramenta. E aí eu vou usar ela mais para frente com vocês para a gente fazer alguns testezinhos, para que vocês vejam como é que eu configuro um computador e configuro outro computador para que eles consigam se comunicar, tá? E aí a gente vai ver como é que isso funciona, tá bom? Mas por enquanto a gente vai ter que aprender um pouquinho de teoria. Então volta lá, Salino, se puder. Ô, Oi. pessoal, só um minutinho. Esse roteador que eu tinha mostrado. Olha lá. Tá. Quem nada no dinheiro é outra coisa, Não, gente. Vocês vamos estão devagar. pensando. O que eu quis mostrar que assim, esse aqui é uma versão doméstica de um Cisco. Diferente daquilo que o Pedro mostrou, esse Cisco, ele custou cento e poucos reais, sabe? Deve estar beirando os 200 hoje. Mas reais, não é 1.000. Ele não é profissional, ele é doméstico. E mesmo a Cisco fabricando esses equipamentos profissionais potentes, que é o nome na área de redes, né, Pedro? De elementos de núcleo de rede. Eles também fabricam, como fala, é, dispositivos domésticos, que é um nicho, né, de mercado também, É. certo? Por quê? Não é que assim, ó, esse tem mais qualidade. Não, as características desse é para lidar com esse tipo de serviço. Beleza? Vou voltar aqui. A Cisco, inclusive, eles têm uma outra marca É, para equipamentos domésticos que é esse chamada aqui. Linksys é esse. Linksys, É. né? Linksys. A Cisco é sensacional, gente. A Cisco é líder, não tenho É. não tenho o que dizer, assim. Esse meu aqui é Linksys, ele que Cisco é a marca dele aqui, né? Eu acho que tanto é que os de hoje nem isso que é antigo, né? Nem vem mais com o nome Cisco, só Linksys, né? Eu acho que agora só vem Linksys. Linksys é. Esse aqui é o só mostrando para você. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Aqui, ó. Aqui acho que tá o Cisco e aqui o Embaixo Linksys. Linksys. Então, a Linksys, se você tiver algum equipamento Linksys na sua casa, é um equipamento com qualidade Cisco, tá? Gente, a Cisco é a Cisco. E a qualidade, e assim, mesmo assim, que tem algumas outras características, né, que não vale a pena abordar aqui, que a gente está falando de qualidade, né? E aí até não é só hardware, é software também. A qualidade é muito É. boa mesmo. Beleza? Vamos. Seguimos, Vamos Pedro? continuando? Seguimos, vamos lá, gente. Pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, tem alguma coisa que você não está entendendo, pergunta.
Vamos lá, a gente vai entrar agora na parte de hardware de rede, agora que a gente viu mais ou menos como é que é um ambiente de rede, tá? Vamos ver o que a gente vai falar a respeito da parte que a gente, que é física, tá? Vamos aí, Salina. Primeira coisa que a gente vai falar a respeito de hardware de rede são as tecnologias de transmissão, tá? Tecnologia de, transmissão. Transmissão significa sair de um lugar e chegar em outro. Você está transmitindo, ok? Existem duas formas da gente transmitir. E essas formas, elas são exatamente, né, a forma como a gente acaba fazendo na real, ok? Vamos supor, de novo, que nós estamos dentro da sala de aula. Ok? Estamos na sala de aula, Salina e eu lá na frente, vocês ali nas carteiras, certo? E aí a gente está falando para vocês. No momento que eu falo, né, que eu estou explicando ali na frente, eu não estou falando para uma pessoa específica, eu não estou virando para o Cauã e falando com o Cauã ou falando no ouvido do Cauã. Nesse momento eu estou falando e a minha mensagem está chegando para todo mundo. Não é? Eu estou transmitindo e o que eu transmito não tem um destinatário específico. Está chegando em todo mundo. Certo? Isso é o que a gente chama de transmissão por difusão. Talvez em biologia vocês tenham visto o conceito de difusão também. Se não viram, vão ver. Tá bom? Então, difusão, tá? É quando eu tenho um único canal compartilhado. É quando eu falo e todo mundo escuta ao mesmo tempo, tá? Então eu consigo mandar uma mensagem para todas as entidades, para todo mundo ao mesmo tempo. Certo? Então, quando eu estou falando, igual eu estou falando agora, vamos nos imaginar dentro do mesmo ambiente físico, tá? Dentro da mesma sala de aula. Eu falo, todo mundo escuta. Olha que bacana. Isso é transmissão por difusão. Vocês entenderam, pessoal? Abre o microfone, fala rapidinho. Pedro, entendi. Pedro, não entendi. Ou manda aí no chat. Mas é importante que vocês entendam isso. Isso é base da rede. A gente está começando na parte mais básica. Entenderam o que é transmissão por difusão? É quando um fala e todos escutam ao mesmo tempo. Beleza? É basicamente o que está sendo feito aqui na sala, né, Pedro? Só que aqui a gente fica mais fácil de explicar quando a gente está dentro da mesma sala. Né? Então, eu falo e todo mundo, num meio onde a tecnologia de transmissão é uma tecnologia por difusão, eu tenho uma comunicação que chega em todo mundo ao mesmo tempo. Mas tem como eu falar especificamente com uma única entidade? Tem como eu utilizar o meio por difusão para falar com uma única pessoa? Tem. Eu poderia, por exemplo, virar e falar: Jennifer, presta atenção. Quando eu falo a mensagem Jennifer, presta atenção, essa mensagem dentro da sala de aula, ela chega em todos os alunos. Mas quem é que vai ter uma reação com relação à mensagem? A Jennifer, tá? A Adassa, por exemplo, ela vai ouvir a mensagem, mas a Adassa vai ouvir: Jennifer, presta atenção. A Adassa vai falar: não é comigo. O que a Adassa faz? Ignora, tá? Felipe recebe a mensagem também, só que ele fala: não, ó, essa mensagem não é para mim, essa mensagem é para Jennifer. Então Felipe também ignora. Isso é interessante. É interessante que vocês entendam que no meio por difusão, quando uma das entidades fala, a entidade aqui no caso sou eu, todas as entidades recebem. Se a mensagem ela não chega com endereço específico, ou seja, ela não chega com um nome específico, né? Todo mundo presta atenção. Mas quando essa mensagem ela tem um endereço específico, quando essa mensagem ela é direcionada a alguma das entidades, como eu fiz aqui, falei, ô Jennifer, tá?
Quando ela tem um endereço específico, todo mundo continua escutando. Certo? Mas aquelas pessoas, aquelas entidades que não foram endereçadas na mensagem, elas ignoram. Então, a Beatriz ignora, a Andressa ignora, a Dacia ignora, o Felipe ignora, o Christian ignora, só a Jennifer que tem. Opa, é para mim. Ok? Então, essa é uma característica do meio por difusão. Agora, vamos trocar de Pedro e alunos, certo? Professores e alunos, vamos trocar por computadores. No meio por difusão, quando um computador ele coloca uma mensagem na rede, essa mensagem chega em todos os computadores que estão ali. Tá bem? Todos os computadores recebem a mensagem. Isso é o que a gente chama, ó, tá ali grifado, de broadcasting. Tá? Broadcasting é quando um computador fala e essa mensagem chega em todos que estão. Tá? Em todos os computadores que estão na rede. Isso só acontece em meio por difusão, tá bom? E aí o que acontece? Todos os computadores recebem, mas dentro de um meio por difusão, eu posso mandar também uma mensagem de um computador para um outro computador específico, que é o exemplo que eu dei com a Jennifer. Então escolhe 2 computadores aí, Salina. Aí, ó, por exemplo, Salina tá pegando, né? Tá saindo daquele computadorzinho mais à esquerda, eu mando uma mensagem que vai chegar no 4º computador ali. Então eu coloco nessa mensagem o endereço do 4º computador. Essa mensagem, ela não vai seguir o caminho chegar somente no 4º. Isso não existe, tá? Essa mensagem, ela vai chegar em todos os computadores que estão ligados nesse cabo. Só que o que vai acontecer? Todos os computadores vão ignorar, exceto o 4º. O 4º computador ali, ele vai falar, opa, essa mensagem é para mim. Aí o 4º computador pega a mensagem. E não tem como ele pegar, não existe isso, não tem como o 4º computador tirar essa mensagem da rede. Isso, fisicamente, isso não é possível, tá, gente? Não tem como ele extrair essa mensagem do cabo só para ele. É um sinal elétrico que está passando no cabo que vai chegar em todo mundo. Certo? Se a gente pensar num fio, ligar um fio na tomada e colocar várias pessoas ligadas nesse fio, todo mundo vai tomar choque. Não tem como uma pessoa só falar, não, só eu vou tomar o choque aqui e vou conseguir tirar toda a energia só para mim. Não tem. A mesma coisa numa rede. Não tem como um computador ele chupar a mensagem de dentro do cabo só para ele. Essa mensagem chega para todo mundo. Só que o que os outros computadores fazem? Eles ignoram. Ele recebe a mensagem, ele ouve a mensagem, só que ele ignora. Tá? Sabe aquele momento que você percebe que o professor está dando um pito em alguém dentro da sala de aula? Aí você abaixa no teu caderno e finge que não é contigo, você nem entendeu, né? É só com ele lá, ele que se vire, né? Quem tá tomando fumo que se vire, eu vou ficar aqui na minha, tô ouvindo tudo, mas tô Vai ignorando, sobrar. né? É mais ou menos isso. O que acontece no meio por difusão? A mensagem ela é enviada, só que só vai fazer alguma coisa com relação à mensagem a pessoa que tem aquele destino. Mas pode ser que uma mensagem também seja enviada para todo mundo. Imagina que eu estou dentro da sala de aula, tá uma baderna generalizada, eu viro, pegado? Atenção! Aí todo mundo, opa, não vê, não. O Pedro não falou meu nome, mas ele mandou a mensagem para todo mundo. Né? Aí é aquele momento que todo mundo se ajeita na cadeira e tal. Então, tem como, no meio por difusão, eu mandar uma mensagem que é para todo mundo, ou tem como eu mandar uma mensagem que é para alguém específico. Quando eu mando essa mensagem para um computador específico, todos os outros também recebem, só que eles ignoram. Tá? É como se eles fossem educadinhos. Beleza? Isso acontece, meios por difusão, eles são mais baratos. E é por isso que eles acontecem no que a gente chama borda da rede. Tá? A borda é mais próximo do usuário. Então, por exemplo, na sua casa, a tecnologia que você utiliza para transmissão é sem fio, não é? Acredito que a maioria de vocês esteja conectada numa rede sem fio. Numa rede sem fio, olha lá, ó, numa rede sem fio, a tecnologia de transmissão é por difusão. Quando o laptop ele manda uma mensagem para o roteador,
Ele não consegue direcionar a mensagem e falar, não, ó, ninguém vai conseguir receber essa mensagem, só o roteador. Ele não consegue mirar no roteador. Ele manda essa mensagem, ela vai pelo ar e ela chega em vários computadores. Todos os computadores que estão ali perto, eles recebem, só que só o roteador vai pegar a mensagem. A mesma coisa na volta, quando está voltando uma mensagem, no meio sem fio, não tem como o roteador mirar só no computador que ele quer mandar mensagem. Ele joga no ar, todos os computadores recebem, mas só aquele que está com o destino daquela mensagem é que vai fazer alguma coisa. Pessoal, isso ficou claro para vocês? Pessoal, ficou claro? Foi em broadcast a mensagem. Tá claro? Isso é o que a gente chama de transmissão por difusão. Tá? Então, nos laboratórios lá do instituto, na casa de vocês, tá? O que acontece é, a transmissão ela é feita por difusão. Existe um outro tipo de transmissão, e aí tomem cuidado com as palavras, inclusive, tá, Bia? Por quê? Porque tem algumas palavras que a gente usa com muitos significados em computação. Broadcasting é uma delas, mas ela tem esse significado de mandar para várias entidades ao mesmo tempo. E tem uma outra que é ponto a ponto. Tá? A gente só tem esses dois tipos de transmissão. No ponto a ponto, tá? Esse ponto a ponto, fazer transmissão ponto a ponto, exige tecnologia que é um pouco mais cara. Então a gente não tem transmissão ponto a ponto em casa. Até pode ter, mas é raro. Tá? A transmissão ponto a ponto ela vai acontecer lá no meio da internet, lá no núcleo da internet. Tá bom? E aí, o que acontece? Numa transmissão ponto a ponto, eu tenho um canal de comunicação individual entre cada par de entidade. Agora, se imaginem dentro de uma sala de aula. Imagina que confuso seria, né? Se para me comunicar com cada aluno dentro da sala de aula, eu tivesse um canal específico. Imagina, vocês já brincaram aquela brincadeira do telefone de copinho com barbante? Você pega dois copos telefone sem fio, né? Hã? Eu conheço como telefone sem fio, é muito legal de brincar. Ah, é? Não sei qual o nome vocês dão. Mas todo mundo sabe do que eu tô falando, né? A gente pega duas latas ou dois copos, né? Liga por um barbante, um fio, né? Alguma coisa, e ele tem que estar bem esticado. Quando você fala, o outro lado escuta por conta da vibração que acontece nesse barbante. Ok? Uma brincadeira muito bacana, que tem alguns conceitos físicos bem interessantes aí. Ok? Agora imagina que tivesse alguma coisa parecida com isso, um pouco mais tecnológica, e para conversar com cada um de vocês dentro da sala de aula, eu tivesse que ter um canal específico desse daí. Então, quando eu quero falar ali com o João, né? O João pega o copinho dele, eu pego o meu, e aí eu falo e só o João escuta. Aí quando eu falo e só o João escuta, é óbvio que essa mensagem é sempre para o João. Por quê? Porque o Christian nem vai ouvir. Eu estou falando num canal que só tenho de comunicação com o João. Tá? Isso é o que a gente chama de ponto a ponto. João, vou responder a tua pergunta. Então, broadcasting, todos recebem, e a difusão é para um canal específico, mas todas as redes podem ver. João, broadcasting é um jeito que a gente consegue se comunicar dentro de uma rede por difusão. Tá? Rede por difusão é aquela onde o meio é compartilhado. Eu não tenho um canal específico, eu não tenho uma forma de falar individualmente com cada pessoa. Tá? Broadcasting é quando eu mando uma mensagem para todo mundo dentro dessa rede. Entendeu? Como é que eu faria? Agora imaginem que vocês são quantos? Vocês são 20, vamos supor. Tá? Vocês são 20. Imagina que a gente está dentro da sala de aula, né? Então seríamos 22, eu, Saline e vocês. Imagina que cada professor tivesse um canal individual com cada aluno. Então, eu teria 20 canais para conversar com vocês e o Salina mais 20 canais para conversar com vocês. Eu teria que ter uma mesa com 20 copinhos e o Salina mais uma mesa com outros 20 copinhos.
No meio, ponto a ponto, se eu quero mandar uma mensagem para todo mundo, eu tenho que pegar o primeiro copinho, falar a mensagem, depois eu pego o segundo copinho, eu repito a mesma mensagem. Por quê? Porque eu não tenho como fazer chegar em todo mundo de uma vez só. Porque os canais de comunicação, eles são individuais. Eu teria que repetir a mesma mensagem 20 vezes em 20 copinhos diferentes para que vocês conseguissem ouvir, para fazer a mensagem chegar em todo mundo. Tá? No meio por difusão, eu mando e todo mundo já recebe. No meio ponto a ponto, não. E aí no meio ponto a ponto, eu tenho que os roteadores, eles se ligam ponto a ponto. Então, só para dar um exemplo para vocês. Será que a gente consegue um mapa RNP aqui? Acho que quer que eu procure aqui? Tá de boa? Quer ver? Um mapa para mostrar. Aqui tem algumas imagens. Ó, gente, vamos lá. Vou compartilhar, tá, Salena? Vai lá, vai lá, vai lá. Como é que a gente liga um país no outro na internet? Tá? A gente liga com fibra ótica. Fibra ótica submarina. Tá? Então aqui, por exemplo, ó. Isso é um cabo de fibra. Eles correm por baixo, no oceano mesmo, ó. Tá? Ligando um continente no outro, um país no outro. Beleza? Imagina o tamanho dessa bagaça. Tá? E aí o que acontece? Ó, eu vou pegar aqui um exemplo. Às vezes, por conta da grande quantidade de comunicação que a gente tem, né? Aqui, ó, vou pegar um exemplo. Né? Por conta da grande comunicação, às vezes uma fibra só não dá. Às vezes eu preciso mais de uma. Mas aqui está um exemplo, né? Eu tenho uma fibra ótica, ó, que ela vem e chega até a Europa, aqui em Portugal, saindo de Fortaleza. Ok? Se a gente pegar, na verdade, elas são um pouquinho... A quantidade de fibras é um pouco maior, estão vendo? Mas o que é importante que vocês entendam, né? Numa fibra que passa dentro do oceano. É importante que vocês entendam. Cadê aquela imagem anterior? Aquela imagem estava boa, né? Deixa eu voltar aqui. É importante que vocês entendam que aqui no meio não tem ninguém ligado a essa fibra. Essa fibra ela tem um ponto aqui e o outro ponto dessa fibra, né, vai ser, se tiver aqui um intermediário, é aqui. Nesse período inteiro não teve difusão nenhuma. Se eu coloco uma mensagem aqui, eu tenho certeza que quem vai receber é somente essa ponta. É como se fosse um cano quando a gente tem um ponto a ponto. Tá? O meio de comunicação só liga essas duas entidades. E ninguém no meio vai receber essa comunicação, somente essas duas pontas. Tá? Então, ponto, ponto, ponto. Estão vendo? E a comunicação vai desse jeito. Aqui a gente está falando de fibra submarina, eu estou falando de fibra submarina porque fica mais fácil de entender, porque não vai ter ninguém se comunicando na internet, não vai ter nenhum Nemo aqui no meio tentando mandar mensagem para Dory, né? Fica mais fácil de entender, mas isso também acontece dentro da Terra, tá? Dentro da Terra, não cavado, tá? Quando eu digo na parte continental. Deixa eu pegar aqui, ó, RNP. Eles não devem lembrar, acho que eles não eram nascidos, né, quando tava passando os cabos, né? Na Washington. Ah, eu acho que não. Mas tem, até esse tempo atrás, gente, estava passando aqui agora, geralmente quando muda a concessionária da rodovia. Por que concessionária da rodovia? Porque uma das formas da gente fazer cabo passar é seguindo o mesmo caminho das rodovias grandes do estado, né? Então, a Washington Luiz, que é essa rodovia que passa aqui na frente de São Carlos, do lado dela tem um cabo de fibra ótica que chega a todas as cidades que vão por aí, tá bom? É assim que uma cidade se liga com a outra, tá? Agora, recentemente, a estrada que vai para Ribeirão Preto, que passa aqui pelo Varjão, né? Ela entrou sob concessão de uma
de uma empresa, eu me esqueci o nome. E eles estavam passando fibra ótica. Que legal. E por que eles passam fibra? Eu devo ter, eu vou achar, porque um dia eu estava pedalando e eu vi os caras passando, eu fui filmando. Né? Então eles passaram. Por que eles passam? Porque também é uma das formas da empresa ganhar dinheiro. Não é só com o pedágio. Pedágio é uma das formas de ganhar dinheiro. A outra forma que essas concessionárias ganham dinheiro é alugando essas fibras que passam de uma cidade para outra. Né? Como é que um provedor de internet consegue comunicação com outro? Ele pode contratar uma fibra. Se eu tenho uma empresa grande, vamos supor que eu sou empresário, né? Eu tenho uma empresa grande, a minha matriz aqui fica aqui em São Carlos e eu tenho uma filial que é em Araraquara. Eu quero ligar as duas. Como é que eu faço se eu quiser que a conexão seja muito rápida entre elas? Né? A internet não vai resolver meu problema, porque a internet eu compartilho com muitos usuários. Será que tem como eu fazer uma ligação, passar um cabo direto da minha matriz aqui até a minha filial? Tem. E a maior parte do caminho vai ter que ser feito por uma fibra que quem vai alugar para mim é a concessionária da rodovia. Tá? Me cobrando uma grana alta. Por isso. Certo? Então essa é uma das formas de a gente fazer essas ligações. Professor, Oi. é a Andressa. Oi, Andressa. O que são fibras? Fibras é um tipo Fibra. de cabo? Exatamente, Andressa. Exatamente. Fibra, a gente chama de fibra ótica, tá? Porque o que a gente passa dentro dessa fibra é luz. Tá bem? Salina, você pode conduzir um segundinho aí, terminar, estão tocando a campainha de casa. Ah, claro, vai lá. Enquanto isso, pessoal, deixa eu responder aqui o. Vou compartilhar aqui, Adassa, e eu já te respondo também. O conceito de fibra, só respondendo ainda, Andressa, o que você perguntou, ele é como se fosse, o que passa ali é luz, só que é uma luz que não é visível, sabe? Então ela é muito rápida e consegue distâncias muito maiores. Já que não é que nem esse fio azul que a gente tem, que é a eletricidade, né? A eletricidade se dissipa, vocês não vão ver isso em física, certo? A luz não, ele mantém, então ele vai refletindo ali na beira, por isso você consegue distâncias maiores, ok? Respondendo, Heloísa, em geral, a característica de uma rede, ela é a rede de borda. A rede de borda é a rede que a gente utiliza, certo? Ela é por difusão. E aqui a gente tem um exemplo, ó. Uma LAN, que seria uma rede local, eu tenho difusão. Só que nota que nessa mesma LAN, para ela se conectar à internet, eu tenho ponto a ponto. Entendeu? Você entendeu a resposta? É porque assim, daí você pergunta, mas e essa rede? A rede é difusão. Porque daí eu penso que na realidade, ó, todos eles estão conectados por difusão. E aí eu tenho uma outra rede aqui, ó. Certo? E essa é ponto a ponto. Então eu imagino esse carinha aqui como sendo duas redes. Difusão e aqui ponto a ponto, entendeu? Mas elas se comunicam. E aí tem o conceito de interrede, internet. Heloísa, Adassa não, Heloísa, desculpa. Tudo bom, Pronto, Heloísa? gente. Tava falando assim de fusão e ponta a ponta aqui. Respondendo a Heloísa. É meio raro, mas pode. Mas assim, ela é mais borda, né? Que acontece a difusão. E aqui eu tenho um É, núcleo como sendo ponto a ponto. é, Porque senão você é, precisava duas placas, né? o núcleo, até porque, gente, hoje está um pouco mais comum a gente ter Desculpa, Adassa, era a internet, Heloísa. Falei é mais errado. comum a gente ter internet com fibra em casa, tá? Depois a gente entra um pouquinho nisso, porque aí o conceito ele vai ficar um pouquinho mais confuso, tá bem? Porque fibra barateou. Fibra era algo muito caro. O metro de fibra era um negócio extremamente caro há um tempo atrás. Por quê? Porque ah, é um material caro, é um polímero caro, tá? A fibra, vocês sabem como é que funciona uma fibra, gente? Galera? Já se perguntaram? Vou explicar para vocês. Fibra é um negócio fino, extremamente fino.
tá? É claro, o cabinho que chega na casa das pessoas, ele é grosso, mas a maior parte desse cabo, dessa fibra, é proteção plástica, para ela não quebrar. A fibra mesmo, ela vai ser um pouquinho mais grossa que um fio de cabelo, certo? Agora imagine o seguinte, ela é um pouquinho mais grossa que um fio de cabelo e ela é oca, tá? Ela é oca. Imagina um tubo com a grossura de um fio de cabelo e que ainda é oco, certo? Agora imagina que esse material ele vai ter que dobrar, ele vai ter que passar por dentro dos conduítes da casa das pessoas, certo? E uma fibra, mesmo uma fibrazinha dessa, né, ela consegue passar por baixo de um oceano. Mas aí os caras vão colocar mais proteção e tal, né? O pessoal vai colocar mais proteção. A gente está falando de um equipamento extremamente complicado, tá? De uma engenharia extremamente complexa, ok? E que necessita de equipamentos, inclusive para manutenção, que são muito caros, tá? Vixe, imagina só, Gustavo. Vocês já devem ter visto. Às vezes, a gente está andando pela rua e a gente vê uma daquelas Fiorinos, aquelas vanzinhas dos provedores de internet. Os caras abrem até um guarda-sol. E agora é comum que eles façam o seguinte, isso antes não existia. Tá? É comum que eles façam o seguinte, né? Parece que o pessoal está fazendo um recreio ali. Por quê? Porque eles montam uma mesinha com cadeira, né? Vocês já viram isso? Alguém já teve a oportunidade de passar na rua e ver alguém, né? Uma vanzinha de internet em algum lugar, eles montam uma mesinha, né? O pessoal que dá manutenção, não é quem está vendendo o plano, não, tá? Aí eles têm um monte de cabo ali. E por que eles fazem isso? Porque ali eles têm um fusor de fibra. Geralmente é para fazer emenda, tá? Como é que você faz a emenda de um negócio que tem a grossura de um fio de cabelo e é oco? Com super bonder? Com fita isolante? Não, vou meter um silver tape aqui, ó, e vai dar certo? Não, é um equipamento caro e complicado, né? Então, eles é um equipamento, inclusive, né, que ele tem ele é praticamente microscópico. Para fazer a emenda de duas fibras, você tem que pegar as duas, que são extremamente finas, você tem que fazer elas chegarem com um centro alinhado, né? E aí você gera uma quantidade de calor que funde as duas. Você derrete vidro e elas grudam, ok? É um equipamento muito caro. E é por isso que ele fica numa mesinha, certinho, não pode ter vibração, é um negócio, Mas né? o É quase um pessoal, laboratório. só um comentário rapidinho, que tá acabando nossa aula já. E é caro, mas hoje ainda é possível. Eu lembro, cara, em 2001, não sei se você tinha entrado na UFSCar já, ô Pedro. 2001, O... entrei. Oi? É que Em- quando é, cortaram a fibra ótica ali da UFSCar. Você tava, não? Cara, eu passei por uns 2, 3 cortes de fibra lá, Salina. Teve Não, uma vez que isolar. aí o que que eles fizeram? Ele ficou assim, ficou bastante tempo. Tipo, ficou bastante tempo uma parte ali sem internet mesmo. Beleza? E a decisão, eu lembro que era ou passa fibra ótica de novo por todo o campus, ou contrata uma empresa para emendar esse fio. E a emenda era caríssima e era coisa assim. A gente está falando de coisa corporativa que vai muito dinheiro, sabe? Eles pensando no que fazer, certo? E acabou contratando a empresa e fazendo a emenda mesmo dos fios, né? Mas assim, nota que era uma coisa que emendar a fibra ótica era algo assim quase improvável pelo custo. É. Hoje a E- gente consegue isso na parte doméstica, né? Caro, eu sei, mas factível ainda. Mas, gente, volta e meia acontece, tá? Então, fibra geralmente passa ali. Elas não ficam expostas quando elas estão passando, né? Em alguns locais, por exemplo, na Federal, né? Elas ficam enterradas. É,
muito próximo do solo, mas fica enterrado. Volta e meia vai alguém fazer jardinagem e mete a marreta sem querer. Foi isso que aconteceu da vez. Passa um trator, né? Passa uma roçadeira e detona a fibra. Ixi, acontece. Tá? Mas como é que esse negócio estava enterrado aí? Né? Tava. Por onde dava para passar. Fibra tem suas Colocar a vantagens. plaquinha. Então. Tá Tem que ótimo. colocar plaquinha. Na maior parte das vezes tem plaquinha, mas às vezes tem um. Pessoal, ó, Beleza? deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem uma atividade lá, mas não precisa fazer. A gente vai terminar o conteúdo só semana que vem. Mas tem uma pesquisa de avaliação, que é uma atividade não avaliativa, certo? Que é uma pergunta sobre como vocês se conectam, beleza? Olhem o que. Não tem certo e errado, tá? Não é avaliativo. Mas vê lá como vocês acessam a internet, procura ver qual é a tecnologia que vocês estão utilizando, certo? A pergunta é simples, Beleza, gente? beleza? Pessoal, Feito? Beleza. Obrigada pela Gente, aula. valeu. Beleza. beijão pra vocês, gente. Eu vou lá que Beijão, eu tenho fique que com abrir a Deus. segunda turma. Fiquem com Deus, juízo, Beijão. bebam água. Ok? Obrigada pela aula. Bom final de semana. Bom final de semana para vocês também. Vou parar aqui a compartilhar. E vou encerrar aqui também, tá? Tchau, tchau. Valeu, obrigado, viu, pessoal? Fiquem bem. Ah, peraí só um pouquinho.